Bom dia, comunidade da Vila. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Anderson. Feliz Dia dos Pais, Paulo. Olha, essa noite eu recebi o Feliz Dia dos Pais às 1h da manhã. Meu filho mais novo. Claro, ele estava querendo pedir alguma coisa, mas ele veio dar a Feliz Dia dos Pais. Ele queria aquilo que filho de 21 anos quer. Uma confirmação de que ele pode sair esse horário. Aí... Ele pode sair, mas ele já estava fora, ou não? Nós estávamos fora, mas ele queria entendi. continuar saindo. Ele não queria voltar para casa, né? Entendi. Mas essas coisas de pai de adulto, que vocês que são mais velhos aí têm lidado com isso. E os que são pais mais de crianças ou de adolescentes vão sofrer um pouquinho mais quando chegar esse momento também, né? Bom, eu acho que vocês já tiveram aquele momento diante do espelho, de manhã, que a luz do banheiro revelou uma coisa que dá uma incomodada, assim. E você faz dá aquele suspiro e fala, nossa, tô velho. Ou tô velha. Eu já ouvi a Adriana suspirando na frente do espelho. Eu não sei se era esse o pensamento que ela tinha. É esse. E aí geralmente me lembro de algumas fotos que vocês de vez em quando podem ver lá na minha rede social, que alguém posta me marcando quando eu era pastor de jovens. Eu tinha uma barba parecida com essa, mas não tinha essa fisionomia. Tinha cabelo. E aí esse era o sinal. E alguns de vocês aí, o sinal de envelhecimento tem a ver com cabelo branco, tem a ver com tá maior, a medida maior, a medida menor. Mas isso que chega para todo mundo, né? Mas uma das coisas é que a gente sabe que envelhecer não é opcional, simplesmente acontece. E eu quero falar hoje sobre maturidade. E envelhecer é inevitável e amadurecer é uma escolha. As duas coisas não andam juntas. Elas não estão juntas. Porque quando a gente fala assim, adulto de corpo e menino de coração, fica bonito na frase. Mas a gente encontra mais gente adulto de corpo e de vez em quando parece infantil na mente. E aí é uma coisa difícil de lidar. Quando a gente está lidando com pessoas que têm digamos, essa decisão de não envelhecer. Quando você encontra alguém que está lá com idade de adulto e você não vê maturidade para algumas decisões, para algumas escolhas, ou para algumas conversas. E isso vai ficando sempre difícil nas nossas relações. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Não é o texto todo que a gente vai ler. Mas antes de ler o texto, eu queria ouvir aqui do Anderson e do Paulo. Quando foi que você percebeu que estava ficando velho, que estava envelhecendo? Quando foi? Qualquer um de vocês aí pode começar. Anderson. Nossa, acho que tem várias situações, né? Essa do espelho é matadora. Mas acho que cabelos brancos, a barba embranquecendo, né? Mas eu acho que uma coisa que me marca muito são as filhas, né? Hoje eu até falei pro pessoal que eu vim com uniforme, né? Marcada, que me deram a camiseta e falaram, você vai com ela, não vai? Vou, lógico. Quando as filhas nasceram, eu fui pai ali com 33, nasceu a minha primeira filha. E uma das coisas que hoje eu e a Gabi falamos muito para os colegas, né, casais mais novos e tal, a gente fala assim, pesa o que você acha que é bom ou não. Porque ter filho mais novo, você às vezes perde aquele tempo que você quer ter junto ali o casal, um período mais de vocês. Mas a energia que você tinha também vai embora. Então,
eu acho que eu me senti mais envelhecendo porque a minha energia com as crianças, eu achava que eu ia ter uma baita energia, porque eu sempre fui um adolescente, assim, um cara muito, né, de virar à noite, de estar em programação, fazer as coisas para a rua, família, aquele negócio todo. E quando as crianças foram chegando, foram crescendo, a minha energia já não era a mesma. E aí eu acho que isso me deu Nossa, eu já não estou aguentando mais tanto. Tô velho. Tô velho. Tô envelhecendo. Eu já nasci meio velho já. Minha alma é velha, sabia? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu já disse hoje para vocês, né, que eu tô surdo. E, cara, eu teria muitos sinais, Anderson. Eu tenho muitos sinais. A vida tem me dado muitos sinais. Meu pai tem é um pastor, amigo do meu pai, que se tornou também meu amigo. E esse pastor, amigo do meu pai, tem um filho, que é meu amigo também, que eu sempre considerei meu amigo. E ele é mais novo que eu. Ele é bem mais novo que eu. Mas ainda assim, um bem mais novo que eu penso assim, um amigo meu mais novo. E ele decidiu, agora, né, recentemente, ele vai se casar e ele mandou para a gente o convite de casamento dele. E no convite de casamento dele estava escrito, para o tio Paulo. Aí, para o tio Paulo, Luísa, Gabriel e João. Eu falei, por que não é tia Luísa também? Então, eu achava que ele me via como amigo dele, mas eu sou tio dele. Né? É o Bernardo, filho do Gerson Borges. Ele me considera tio dele. E ele vai casar agora. E eu teria várias outras histórias, assim, Val, para contar, mas eu paro por aí, deixo com essa. Mas eu acho que a primeira vez que você é chamado de tio ou de tia é um marco, né? É o dia que todo mundo volta desanimado para casa nesse dia. Né? Primeira vez que você foi chamado de tio por uma pessoa que não é do seu convívio, né? Porque ser chamado de tio pro teu sobrinho de 1 ano é uma coisa, chamado de tio né, desse jeito é outra dor, né? É outra dor. Tem um filme, Big, um filme antigo aí, do Tom Hanks, que um menino de 12 anos, acontece um negócio, aquelas coisas muito parecidas, os roteiristas conversaram entre eles e fizeram vários filmes parecidos, tem um começo parecido. Num parque lá, ele faz um pedido numa máquina e ele, de menino, vira adulto. E aí, é uma ferida que é provocado de muitas formas nesse filme, mas uma das coisas que acontece é que a gente vê ele tinha corpo de adulto, tinha um emprego de adulto, tinha apartamento de adulto, mas ele não era adulto. E aí um montão de coisa dá muito errado, porque ter aparência de adulto, mas não ter a mente madura de um adulto, dá muito ruim. Dá muito ruim. E aí a gente encontra isso na vida real. E a gente vai encontrar pessoas com 45 anos reagindo como crianças de 5 quando são contrariadas. E isso é muito sério, porque a gente conhece também... eu falei dos meus filhos adultos, né? Conhece pessoas que têm filhos adultos, mas a relação com esses filhos adultos parece uma relação de segunda infância, sem a responsabilidade que um filho adulto deveria ter, mas com uma conexão que os pais mantêm, não vivendo essa relação adulta com seus filhos. Ou ainda, você deve conhecer, ou alguns de vocês devem viveram, crises conjugais, porque, aí eu quero colocar entre aspas, alguém se apaixonou, e não foi pela pessoa que estava casada. E aí você olha para esta questão da paixão e fala, mas isso pode acontecer com qualquer um. Sim. Mas quando a gente olha para o que a Bíblia mostra para a gente sobre o amor, ela tem um desafio que é diferente. E o amor entra numa lógica de maturidade, que tem a ver com a maturidade das relações. Então tem uma hora que as coisas acontecem e o relacionamento é desenvolvido. Bom, esse é um assunto para o encontro de casais e eu quero já deixar aqui, né?
para você que está nos visitando, eu sou o pastor dos casais aqui da comunidade da Vila. E no dia 22, sábado, dia 22, a gente vai ter mais um encontro dos casais. E a gente vai falar sobre encontros e desencontros da vida conjugal. O desencontro máximo da vida conjugal qual é? Divórcio. Então, esse é o ponto máximo. Então, a gente vai falar de encontros e desencontros um pouco antes. Prevenção. O que a gente faz para o nosso casamento ficar legal? A gente vai bater esse papo. Então, logo tem inscrição aberta lá no nosso aplicativo e a gente quer contar com a participação de vocês. Sempre encontros bem interessantes aí do ponto de vista das relações, a gente fazer amigos e da gente ter um tempo muito profundo. Paulo, eu queria que você fizesse a leitura para a gente de 1 Coríntios, capítulo 13. Não é o capítulo todo que a gente vai ler hoje. Então, eu queria que você fizesse a leitura para a gente aí. Qual é a tradução que você vai ler? NVT, vou ler NVT junto com vocês, na tela. A partir do versículo 8 do capítulo 13. A partir do 8 até o 13. Diz, um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Amém. Que Deus use a sua palavra para falar aos nossos corações. Bom, a primeira afirmação aqui do primeiro versículo que a gente leu é sobre o amor nunca perece. E na NVT ficou mais legal, porque é a ideia mesmo de perecível, das coisas perecíveis. Então, o amor não é um perecível. Não do jeito que está descrito aqui, né? Ele pode ser, né? E aí a gente sabe que vai ser difícil a gente falar sobre amor, porque vai encontrar gente que dizendo que ama São Paulo e que ama uma comida, né? E que ama um lugar, e ama uma pessoa. E se a gente pegar e ficar olhando para isso, claro, a gente vai ver a gradação disso aí e tudo, mas quando a gente tem uma descrição aqui bíblica do amor, a gente queria que você olhasse para essa descrição do amor, esse amor não perecível, esse amor que não falha, esse amor que não se perde, esse amor que outros elementos, né, que tem a ver com conhecimento, tem a ver com profecia, tudo isso passa de algum jeito, em algum momento não tem mais, em algum momento deixa de existir, em algum momento ele não tem mais o mesmo poder, né? Quando a gente vai falar de fé, por exemplo, fé é a certeza de um negócio que você não vê. Tem um dia que não precisa mais de fé, porque está materializado, está na sua frente, né? As pessoas aí que planejam comprar uma casa, planejam adquirir um bem, você planeja, ora por aquilo, e aí coloca os olhos no futuro, pela fé você vê aquilo comprado, aquele bem como seu. E você começa a orar por isso. E chega um dia que você não precisa mais de fé, porque aquilo já é teu. Então, um dia a fé passa. A esperança passa. O amor fica. O amor não é perecível, ele não passa, ele está. E aí esse texto está colocando isso para a gente. E aí ele é um esforço de Paulo para falar isso com uma igreja que é cheia de crise, né? Uma igreja que tem profecia, que tem gente que tem conhecimento, mas é cheio de gente que, do ponto de vista do que nós queremos falar aqui, é imatura. E aí, por isso que Paulo entra nessa segunda parte do texto de 1 Coríntios, ele fala essa lógica de ser menino e usa essa forma
de apresentar essa questão da idade ou do nosso crescimento, da nossa maturidade. Então, o ponto central aqui no versículo 11 é: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Quando você considera tudo que essa igreja que recebeu esse texto aqui, considera o que eles estão falando, quando chega nesse ponto, ele começa a descrever o amor. Então imagina, por que é que ele tem que fazer uma descrição minuciosa do amor, na hora que ele está falando de dons, de talentos, que é 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Quando ele faz essa descrição aqui, é porque tem gente que está fazendo justo o oposto, que está dizendo eu te amo, mas está apresentando categorias de um comportamento que não é alinhado com o que está sendo dito. Então considera que Paulo está fazendo um grande ajuste com o jeito que as pessoas estão levando a vida. E quando ele chega nesse ponto e começa a descrever o que é e o que não é. O que o amor é? O que o amor não é? Então você está dizendo que ama, mas o amor não é isso. Você está dizendo que ama, mas o amor não há de ciúmes. Você está dizendo que ama, mas o amor espera. Você está dizendo que o amor... E é toda essa descrição que que vira música, que a gente ouve ou que a gente já leu em algum momento, toda essa descrição é gasta para dizer para a igreja: olha, vocês estão dizendo coisas uns para os outros, mas vocês não estão vivendo isso. E aí ele fala assim: mas eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, porque quando eu era menino, e aí é uma grande reprimenda, né? Ele está chamando vocês que estão vivendo esse não amor, ele está falando: olha, tem uma coisa aqui. Falar como menino. E a fala de menino, né? Impulsiva, sem filtro. A minha filha, a Júlia, ela é adulta, mas ela é autista. E aí a gente vai lidar com algumas questões que provavelmente vai ser para sempre. Ela vai aprender, né, algumas coisas, tem aprendido algumas coisas, ela fica atenta, ela é bem esperta com as coisas, mas ela sentiu, ela fala. E de vez em quando alguém vem com os olhos arregalados, falando: a Júlia me contou uma coisa. E às vezes é uma coisa lá de casa, assim, um negócio. Então a gente aprendeu lá em casa que não tem segredo, né? A gente vai ter que viver assim com uma vida mais aberta do que a média das pessoas, porque ela vai contar as coisas que ela viveu, que ela passou. Então essa fala impulsiva que tem a ver com as crianças, e quem tem criança em casa sabe, você pode talvez estar pensando acho que não é todo mundo que precisa saber que o papai e a mãe discutiram ontem à noite. Mas o teu filho de 7 anos, se ele vem aqui na turminha, ele conta. Ele pede até oração. O pessoal que é voluntário sabe. Já orou pelo teu casamento, você nem sabe. E foi o pedido do teu filho lá que viu o papai e a mãe discutindo. E ele nem tinha maturidade para entender qual era a discussão, mas ele sabia que o clima estava ruim. Então, quando é esse menino que não tem filtro, esse menino que, sem a categoria possível de interpretação, está usando e está decidindo e está falando, e ditas, né? Dizendo coisas que não estão ligadas àquilo que a gente pode colocar na categoria da maturidade. E aí isso é a fala de quem devia ter crescido e não cresceu. Ele fala não só de falava como menino, mas sentia como menino. E se a gente falar disso, né, como menina, os extremos de uma criança, né, parece que o dia, eu preciso aproveitar ao máximo o dia, senão parece que o mundo vai terminar hoje, então eu preciso não tenho controle sobre o que, se não tiver um adulto para dizer: não come, você está comendo muito. Se tiver um adulto, fala: cuidado, você vai cair, esse lugar é alto. Cuidado, você vai machucar teu amigo. Não tiver um adulto ali para direcionar, esse sentimento de menino vai te levar a correr muito risco.
Esse sentimento de menino, a gente pode explorar de muitas formas, mas a euforia, ou a alegria, ou os sentimentos limitados no sentido de não conseguir interpretar ou não querer interpretar as coisas, às vezes, não é... Ele está usando tudo que tem, mas ele não criou o repertório que deveria. E aí a gente pode falar que tem aquele desafio, né, do amor maduro, e o texto, quando fala do amor maduro, fala que ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Então tem uma coisa de estabilidade que as crianças ainda não conseguem ter. Mas a maturidade, ela exige isso da gente. Ela exige aprender a viver a rotina. E uma das coisas que a gente encontra, por exemplo, aí no dia a dia, ajudando os casais, uma das coisas que a gente encontra é alguém falando assim, eu estou cansado de rotina. Bom, aí, Anderson e Paulo, a gente vai ter, né, um desafio. Porque a vida adulta é só rotina. É só rotina. Na maturidade, nós temos que aprender a viver a rotina de um relacionamento. A rotina de um trabalho, que você, seja home office ou não, seja lá como você estiver trabalhando, tem um horário para fazer as coisas, ou tem uma quantidade de tarefas que precisam ser desempenhadas. Isso é rotina. A gente não tem como evitar isso. Não tem como sair disso. E criança não quer rotina. E aí, a maturidade nos leva para esse lugar da rotina. Vai ter que levantar às 6 horas da manhã, eu não sei qual é o teu horário, 7 da manhã, não sei qual é o teu horário. Vai ter que levantar nesse horário. E para levantar esse horário, tem um horário para dormir. E isso é rotina, que nós queremos fazer para as nossas crianças, mas elas não conseguem entender que isso é necessário para viver bem. Agora, quando a gente encontra pessoas adultas que dizem alguma coisa contra essa estabilidade que a gente precisa ter. E tem a ver com a maturidade, lidar com essa estabilidade. E ele diz, sentia e pensava como menino. Então, se a gente pensar no menino, é uma forma... Você já deve ter ajudado seu filho, seu sobrinho, uma criança, para que ela não brigasse com a outra por causa do brinquedo da outra. E eu não sei se você lembra quando você era criança, eu me lembro. Nós éramos em 3. E tem um momento assim que eu queria brincar com aquele carrinho. E meu irmão mais novo, 5 anos de diferença, ele cismava que tudo que eu pegava, ele queria pegar. E eu sabia que se eu quisesse brincar com aquele carrinho, eu tinha que pegar uma caixa e distrair ele com aquela caixa. Eu tinha que pegar a caixa e fingir que aquela caixa era o melhor brinquedo do mundo. Eu aprendi isso. E aí, quando eu chegava e eu queria brincar com uma coisa que estava na mão dele, eu, ao invés de ir e pegar aquilo, o que eu fazia? Manipulava o meu irmão de um jeito que ele largava aquilo, que era o brinquedo, claro, muito legal, e ele ficava brincando com uma coisa qualquer. Tem uma coisa que era insignificante, ele estava ali brincando, mas porque eu fiz parecer aquilo legal. E isso tem a ver com essa lógica de criança, de distrair, de ser o centro, de manipular. Isso é uma lógica que está fora da maturidade. Porque o amor, e aí a gente fala que isso que ele está falando aqui tem a ver com essa descrição do amor. Ele fala, quando eu era menino, eu pensava só em mim. Eu não pensava no outro. E quando a gente tem a descrição do amor aqui antes desse texto, ele está falando, eu vivi assim. Só que eu deixei das coisas de menino. A palavra direta aqui é desistir das coisas de menino. Era uma coisa temporária, foi uma fase. Ela foi anulada, foi desligada. Eu desliguei. Então, eu desisti das coisas de menino. Assim, olha que coisa. Você pode não desistir de ser menino. E aqui, nesse sentido, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa adulta é não desistir de coisas de menino.
Então, se você não desistir, você vai ser imaturo. E aí você vai estar nesse grupo daquela igreja que estava criando um monte de problema, que não conseguia se relacionar e viver comunidade. Gente que não conseguia experimentar o amor, porque não desistiu, não desligou o egoísmo, não desligou esses sentimentos que é esperado que uma pessoa madura apresente. Quando ele começa a falar disso, eu imagino que... Vocês imaginam as pessoas que estavam lendo aqui no texto a primeira vez? Porque quando a gente está lendo aqui, a gente está falando a igreja de lá, a igreja lá, a igreja, os leitores originais. Tem coisas para a gente ler aqui, mas imagina que eles estavam lendo assim, e eu não sei quantas pessoas você conhece aqui da comunidade da Vila. O Marcos falou que a gente deve conhecer pelo menos 5 pessoas para a gente, mas não sei quais são os nomes das pessoas que você sabe. Eu consigo falar o nome de 20 pessoas do meu PG, eu consigo falar o nome de todo mundo. Mas quando o pessoal está lendo aqui, ele está falando, eu acho que é de mim, é comigo. Ele está lendo aqui e fala, eu acho que é com aquele meu amigo que ele está falando. Por quê? Para a carta chegar, o problema era real. O problema não era real e subjetivo, era subjetivo, era objetivo. Tem nome, tem família, tem pessoa que não está vivendo como deveria viver e está, na verdade, causando problema para os outros. Então, quando ele continua isso e fala assim, eu sei que tem imperfeição, eu sei que as coisas não são perfeitas. E ele usa a lógica do espelho, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas veremos face a face. Então ele está falando, é obscuro. Não é completo. Eu sei que não é completo. Mas tem coisas que vocês precisam abrir mão. Tem coisas que não dá para continuar. E aí eu acho que, quando a gente olha para as coisas que não dá para continuar, Paulo dando o exemplo de si mesmo, e essa igreja, muitos problemas, eles começam a olhar para aquilo e falar assim, tem coisa que não dá para continuar. Depois de vocês ouvirem essa descrição do amor, tem coisa que não dá para continuar. Tem coisa que não pode ser assim. E, chegando aqui, quero ir para mais uma pergunta aqui para os meus companheiros aqui hoje. Eu queria ouvir de vocês uma situação em que você descobriu que amar alguém exigia mais do que sentir. Eu tenho dito, Simval, nos casamentos que eu celebro, que o amor é uma coisa que precisa ser aprendida, né? A gente não casa só porque ama, a gente casa para aprender a amar. E acho que o casamento, nesse sentido, ele nos ensina muito sobre isso, porque à medida que o tempo passa, né, e que os desafios chegam, se você não tem a perspectiva de que você está ali para aprender a amar, e aí a gente vai aprendendo, né, de maneiras diferentes, e os desafios se tornam, ao invés de barreiras, oportunidades. Às vezes, oportunidades difíceis. Caramba, aqui está tendo né, aprendizado difícil aqui. Mas eu acho que, né, falando do casamento, ou das relações que permanecem, numa relação que permanece, que não se desfaz, seja ela, né, de amizade, seja, né, o relacionamento com os filhos, a gente vai percebendo isso, né, diante dos desafios. Senhor, eu estou aqui para aprender a amar. E, às vezes, os filhos, por exemplo, né, eles são, né, professores ferrenhos nesse sentido, né? Caramba, aqui eu estou diante, né, de um desafio muito grande, está sendo difícil amar aqui diante dessa. Então, eu acho que para mim tem sido isso, assim, as relações que permanecem, em todas elas eu descubro cada vez mais que amar precisa ser mais do que sentir, porque o sentimento ele enfraquece, ele perde o brilho. Mas a gente continua tendo essa oportunidade na vida de, não, peraí, hoje é mais um dia onde eu vou aprender um pouco mais, embora não sentindo o que eu já senti antes, com a mesma força, com o mesmo brilho, hoje eu estou tendo a chance de aprender um pouco mais, de um jeito diferente, o que é amar, né?
É uma escola. A vida é uma escola, né, de aprendizado do amor. Eu lembrei, assim, 2 aspectos muito rápidos. Quando a minha primeira filha nasceu, a Ana Lívia, a Gabi teve 2 situações em que ela precisou ficar internada. E a primeira foi a mais séria. Ela teve uma eclâmpsia pós-parto, e era algo muito diferente ali, meio raro e tal. Deus abençoou muita gente, é uma história legal para ela contar em algum outro momento, ou a gente, enfim, como Deus cuidou da saúde dela nesse tempo. Mas eu tive que voltar para casa, depois de organizar tudo, deixar a Gabi no hospital, eu não podia ficar, ela estava na UTI, e eu voltei para casa, e cheguei em casa, tomei banho, organizei as coisas, fui lá, arrumei o berço da Ana, coloquei perto da minha cama e tal. E aí, quando cheguei na sala, estava sentado assim, minha avó, falecida minha avó, está na glória hoje, minha sogra, com a Ana no colo, e uma prima minha, estava lá para ajudar também. Aí olharam para mim e falaram assim, olha, já organizamos tudo aqui, a gente combinou uma escala, uma vai ficar hoje, a outra vai ficar amanhã, não sei o que, tal. Aí eu falei assim para elas, olha, legal, agradeço, eu sou pai de primeira viagem, e não sou maluco de dizer para vocês que não quero, mas eu vou cuidar da minha filha. Então, eu preciso que vocês me deixem cuidar da minha filha. Se vocês quiserem ficar, tudo bem, uma noite uma fica, uma outra fica, mas ela vai comigo, ela vai ficar do lado da minha cama e eu vou fazer as rotinas dela. Então, organizei tudo e fiz. Deu certo, mas me fez lembrar um pouco desse amor que é mais fruto de uma decisão, que naquele momento eu não podia correr. Eu estava, e minha filha estava comigo, minha esposa não podia estar ali, a gente não teria a possibilidade de dividir aquilo, né? Mas eu precisava avançar naquele momento nessa minha ação do amor. E um outro aspecto que eu acho que é da rotina da vida, e mesmo no casamento, eu acho que a família é um espaço disso mesmo, né? Como Paulo disse, né? Desse amor, de praticar, de vivenciar, de escolher isso. E na rotina da gente, às vezes, tem coisas que o jeito como a gente lida é diferente. E eu fico muito irritado com a Gabi quando ela quer que eu faça algo do jeito que ela acha que tem que ser feito. Então, acho que, de alguma maneira, sempre ouço esse papo um pouquinho, né, com casais. Será? É. E assim, e aí tem um jeitão ali, e muitas vezes eu vejo um menino, porque eu fico irritado e já solto, reclamo, falo, né, magoo. Então, assim, não são raras as vezes que eu vejo um menino se sobrepor com a irritação, sem filtro. Mas tem outros momentos que eu fico feliz, né, de perceber que o adulto apareceu também, o maduro apareceu. E quando eu olho e penso, nem sempre é só porque o jeito que ela acha que é melhor. Às vezes eu estou deixando escapar alguma coisa que ela percebeu, mas que eu, talvez, na minha meninice, no sentido de, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Deixa eu aqui, você não sabe. Acaba não ouvindo, não estando atento para ouvir. Então, eu acho que esse exercício, e ele é constante, né? Acho que a gente tem dia que você vê o menino aparecendo, às vezes você precisa chamar o adulto de volta, né? Eu, vem cá. E eu acho que é uma dinâmica, eu vejo isso de alguma maneira meio diária. Sim, Val, tem uma característica do menino que é o menino acha que já sabe. Né? Eu acho que isso causa muita dificuldade para a gente, é achar que a gente não tem mais nada para aprender. Né? A maturidade ela tem a ver com também entender que, cara, eu tenho muito que aprender ainda. Isso é maturidade, mais do que eu já sei tudo. Né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. O texto diz, logo que cheguei a ser homem, desisti. Então, ele tomou a iniciativa, fez a escolha, como disse, né, desligou. E hoje, então, Dia dos Pais, nós aqui na frente, 3 pais. Mas você é filho, todos nós somos filhos, né? E todos nós, em algum ponto aí, estamos nessa escala, ou nessa jornada da maturidade. E a lógica do amor, do texto todo, está entre coisas que não são amor, o amor não é, ou o amor é. Mas aqui, nesse outro ponto, é o deixar. O que precisa ser deixado e o que precisa ser assumido. Então, dentro do que a gente falou aqui,
Eu queria que você considerasse, né, mãe, filho, filha, marido, esposa, pai. Quero que você considere o que poderia ou deveria ser deixado. A fala de menino que tem sarcasmo e que machuca, a crítica que destrói, a palavra que é falada no calor do momento e que depois precisa ser, né? Se você fala muito rápido no calor do momento, provavelmente você é das pessoas que tem que pedir perdão o tempo todo. Que tal que no próximo conflito você esperasse pelo menos 10 minutos antes de responder? Começa a agir com mais maturidade, deixar das coisas de menino, que é a proposta de Paulo. Talvez seja o sentimento de menino, a instabilidade emocional, no sentido de ter uma reação extrema para coisas pequenas. A alegria de estar num ambiente estável, que você talvez esteja tirando das pessoas que convivem com você. Porque quando você está em extremos, você está tirando a paz daquele lugar, você está deixando instável a sua casa. Considera, você é a pessoa que deixa mais instável a sua casa. Talvez seja uma coisa para você deixar. Talvez seja o pensamento de menino, de achar que o mundo deveria estar sempre dentro dos seus planos, né? Seguindo os seus planos, fazendo do seu jeito, suprindo suas necessidades, respondendo às suas prioridades. O amor não busca os próprios interesses. O amor considera que tem outros interesses no seu entorno. O amor considera que tem uma comunidade. O amor considera que tem uma família. O amor considera que tem o outro. O amor considera que tem outros que dependem de você. E juntos a gente pensa uns nos outros. A Bíblia coloca muitas vezes, né, no Novo Testamento principalmente, uns aos outros, na consideração de que nós somos uma comunidade, é um ambiente de troca. E o que poderia ser o assumir? Se tem que deixar, tem alguma coisa para assumir. O amor que tem paciência significa literalmente, né, um coração longo, né? E aí, gente, é um desafio para todos nós. O lento é, se aplicado, né? O amor não se irrita. Aí você vai falar, com o quê? Depende, você ouviu aquilo? Aplica para você, né? Aplica para você. Isso é maturidade. O amor não guarda nada. O amor não fica catalogando as ofensas, né? É isso, o texto lá está dizendo isso. O amor não é essa lista de ofensas, né? Quando chega num ponto, mas você fez isso, aquilo e aquilo, e 1980, né? E na década de 90 você já fazia isso. E aí começa a trazer umas coisas que tem, né? Tua avó já falava desse jeito. Então você começa a trazer uns negócios que transcende o momento, aquele momento ali de ajuste. Então considerar que o amor entra nesse lugar onde você desarma, onde você as crises que eventualmente você já passou, não se tornam munição para a próxima crise. Não usar as coisas que vocês já viveram para que isso seja munição para a próxima discussão. Isso é coisa de menino, segundo o que diz em 1 Coríntios 13. O amor suporta tudo, crê, espera, persevera. Então, o amor insiste. Insiste. O amor, então, nessa lógica da pergunta, conversando aqui, quando que precisou mais do que sentimento? Eu diria que quase o tempo todo precisa mais do que sentimento. E vocês que estão aqui nas relações familiares, talvez tenha passado uma semana que o único sentimento que você teve foi raiva. Você não sentiu amor pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu amigo, pela sua amiga, pela sua companheira, pelo seu companheiro, você sentiu raiva. E se considerar que você precisa ser movido pelo sentimento, você fala, nossa relação familiar desmonta hoje, não vai ter nem almoço dos pais.
E alguém aqui vai almoçar com o pai agora, mas você está indo por causa do laço fraterno que te une. Mas você vai contrariado. Então o texto está dizendo para nós que tem um suportar, como uma categoria dessa relação que tem a ver com maturidade. E suportar, e vai passar por esse lugar, e suportar é difícil. E suportar agora entra uma outra coisa, que está nessa construção do que é a palavra, né? Você fala assim, o perfeito, texto bíblico também, né? Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Aí você fala, nossa, essa palavra é maduro. No grego, está usando a mesma palavra aqui, e nessa expressão, sede perfeitos como o Pai é perfeito, seja maduro. Então é essa a ideia, seja maduro, seja madura. Consegue perceber que tem uma distância de experiência, de conhecimento, seja maduro na relação com o seu filho. Seja maduro e não imaturo como ele é. Porque talvez ele seja o imaturo e alguém tem que ser um maduro nessa relação. Seja maduro na relação com o seu pai ou com sua mãe. A revelação aqui da palavra do amor, eu vou amar e eu vou precisar suportar, porque tem uns sinais de maturidade ainda. O suportar, o amor suportar, olha só que coisa, né? Ele faz um ciclo aqui, de um jeito que eu vou suportar a fraqueza do outro. Eu vou suportar a inconsistência do outro. E olha só que coisa profunda o ciclo. Eu vou suportar as coisas de menino, de menina, no outro. Eu serei maduro. E a minha maturidade não depende da maturidade da minha esposa. Eu serei maduro e a minha maturidade não depende da maturidade dos meus filhos. Ou da maturidade dos meus colegas aqui da nossa equipe pastoral. A minha maturidade está em me relacionar com Jesus, perfeita expressão de amor, que mostrou o que é suportar, que suportou todas as coisas, que sofreu em nosso lugar quando a gente era, não sei que nome que é, imaturo não cabe, né? Imaturo nem cabe. Jesus ama a gente com essas nossas inconsistências. E ele entra como um exemplo de serviço quando ninguém merece, de amor quando ninguém merecia, de cuidado quando ninguém deveria receber. Ele mostra isso algumas vezes. Uma das vezes é aquilo que a gente conhece como lavar os pés do discípulo. Porque você percebe uma coisa, na lógica de rei, o que ia acontecer? Na lógica de rei, Jesus ia entrar para aquela última ceia, ele ia sentar na lógica do rei. E ele ia ter 12 homens lavando os pés dele. Cada um ia querer lavar mais que o outro. Era um, ele falou, não, o dedo mindinho lavo eu, alguém diria. Sei lá, uma bobagem como essa. Mas olha como é uma lógica, na lógica do rei, você percebe o quanto revela imaturidade na lógica do rei desse mundo? 12 homens lavariam o pé desse Jesus rei. Mas na lógica do amor e do serviço, que tudo suporta, a gente vê Jesus dando um exemplo, e aí ele dá um exemplo que tem que ser muito rei para fazer. Muito. E está descrito, essa história está descrito no Evangelho de João. E um dos motivos que está descrito no Evangelho de João é porque João era o discípulo mais novo. E quando você está num grupo de gente mais velha, quem é que é o menor? O mais novo. E quem é que tinha que lavar o pé de todo mundo se tivesse João. E quem é que toma o lugar do menor? Jesus. Para que todos fossem chocados por esse serviço. E esse serviço, prova de amor, de maturidade. E é isso, sinal de amor e maturidade, que eu não sei qual é
na expressão do lava-pés, a gente usa essa expressão, mas eu não sei qual é o jeito dessa semana de você ter uma expressão de maturidade nas suas relações. Eu não sei qual vai ser a expressão de maturidade nas suas relações. Mas hoje, talvez seja uma palavra lá na hora do almoço com seu pai, você dizer alguma coisa que vai ser expressão de maturidade. Vai ser uma frase. Vai ser o dia, né? Meu pai nunca me disse eu te amo. Pois é, assuma lá e fala, papai, eu te amo. Eu sei que você não é de falar eu te amo, mas hoje eu preciso te dizer, eu te amo. Isso vai ser uma expressão de maturidade. Porque se você estiver numa relação dessa que só troca, eu só vou dizer se ele me disser. E aí, né, quando a Adriana faz um negócio muito legal para mim, e aí ela fala eu te amo, eu fico até falando, mas eu falar eu também. Putz, não tem cabimento eu falar eu também. Esse negócio aqui foi muito legal, não dá para falar eu também, eu tenho que pensar num outro jeito de responder isso aqui. Então é isso, como é que vai ser a expressão de maturidade do amor que você vai entregar? Qual vai ser a resposta? Talvez você mostrou expressões de imaturidade durante muito tempo, que hoje você fala assim, nossa, vai ser até constrangedor o que eu vou falar ou o que eu vou fazer. Mas chegou a hora de fazer coisas de homem, de mulher, e não de menina e de menino, deixando para trás. E aí, hoje ainda, né, a gente vê como que numa figura distorcida de um espelho de bronze, que era o máximo que tinha naquele tempo. Mas um dia vai ser claro como o dia a expressão desse amor, experimentar todo o amor completo. Que Deus te abençoe. Que nós todos aqui, né, possamos viver uma comunidade madura nas relações. Alguns andaram bastante, outros andaram menos, mas a gente vai, né, sendo o suporte para aqueles que precisam, sendo presente para todos que estão, sendo uma comunidade, uma família, um grupo de amigos maduros. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Só se você tiver liberdade, faça o seguinte: pega na mão da pessoa que está do seu lado ou no ombro de alguém e diga assim comigo: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, hoje, essa semana e para sempre. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana.